Legal, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também você pode assistir pelo YouTube, o programa vai ao vivo pelo YouTube, ou depois a gente posta no Facebook, você a qualquer momento pode ir lá buscá-lo e aí saber os assuntos que a gente tem conversado aqui no nosso Zona Esportiva, ou assistir o mesmo programa que nós estamos agora, ou qualquer outro que você queira buscar algum assunto que você tenha achado interessante. Nós hoje estamos aqui com o Ogê, e hoje estamos recebendo mais um convidado, é o Sérgio Silva, que está aqui com a gente. Eu descobri numa entrevista aqui com o pessoal, com o Sidney, que o Sérgio está tentando resgatar o nosso veterano. Então nós temos que dar uma conversada com o Sérgio. Ex-jogador de veterano, Sérgio Silva. Atual jogador de veterano e olha, matador. Tudo bem, Sérgio? Valeu, Tércio, valeu, Zé. Muito gol que fez dele, né? Quem Sérgio? cria monstro no veterano é o Claudião. Mas aqui o cara que toma 11 gols do Quero não pode falar, né? Nunca tomei gol do Quero. Foi ele que tomou um gol olímpico. Eu posso dizer que eu posso não ser um grande goleiro, mas do Quero nunca tomei gol. Né? Mas a preocupação, eu conversava até ontem aqui com o Dalvan e o pessoal teve esses dias uma preocupação grande, o pessoal com o Afuvesma, mas eu sei, eu disse, eu tranquilizo ele sempre, que eu sei que vocês não estão deixando a coisa ficar em banho-maria, vocês estão tocando, tentando já coordenar algumas coisas, né, Sérgio? Foi assim, eu faço praia lá em Capão, tem um apartamento lá e vou para lá no verão. E o Kozorowski também, a gente sempre nos encontramos lá, né? Ficamos juntos, né? Tem uma associação muito legal nossa lá, que teu amigo Cocão agora é nosso tesoureiro. Ah, tesoureiro? Tesoureiro. Então a associação não vai para frente. Não, eu brinco com ele que ele deixou as contas em dia, inclusive está sobrando dinheiro que ele já trocou de carro e comprou uma casa. Então tá bem, né? Eu ando vindo de bicicleta esses dias, bicicleta Sim, nova. A malhação dele, ele é andar de bicicleta lá. Eu acho que ele está de copeiro lá, porque ele vive, eu só vejo em volta da comida. E daí o Cozô ficou sabendo que o pessoal tinha entrado aqui com um pedido de prestação de contas, né? Isso. Uma Assembleia Geral Extraordinária, e que na realidade era ele o presidente do Conselho, porque até então ele não sabia. Foi que ele me disse que não e sabia. Ele foi pego de surpresa, e aí o pessoal disseram para ele que ele era o presidente do Conselho e que ele tinha que fazer uma fiscalização, né? Uma apreciação das contas, e aí ele não estava totalmente por fora, e nós começamos a comentar sobre isso, e eu falei para ele, eu posso te ajudar, porque eu já trabalhei em investigação de crime de colarinho branco, passei quase 15 anos nisso aí, fazendo esse tipo de trabalho de perícia, né? Técnica, assim. Junto com os peritos, né? E a gente faz uma investigação, as oitivas das pessoas e tal, e as apreensões, os peritos estão sempre juntos. E é obrigado a aprender alguma coisa. Daí nós íamos para Santa Maria e começou a auditoria nas contas, que na realidade não tinha uma contabilidade normal, né? Sim. Com folhas soltas aí, e uma série de coisas, irregularidades. E fizemos a auditoria, as contas não foram aprovadas, né? Porque inclusive tem um débito grande aí da associação para uma firma de troféus, né? Que não foram pagos. O Kozorowski trouxe para nós aqui, quando ele esteve aqui, ele mostrou então, assim, a associação está devedora. Uma das coisas que a gente descobriu, porque pelaquela contabilidade a gente não sabe realmente o que tem de dívida ainda aí que não apareceram, né? E uma das coisas que nós cobramos aqui, o teste durante o ano passado, né? Porque a gente está acostumado com a FUVESMA há muito tempo. A FUVESMA, a arbitragem era paga pela prefeitura, né? Os campos eram de graça, né? O pessoal cobrava. Alguns times pagavam um pouquinho da taxa, né? Os troféus, normalmente se ganhava às vezes, na época, né? Né? E no último campeonato se começou a se cobrar a taxa dos times, né? Eu me lembro que foi uma taxa de R$350, se não me engano. Eu não lembro. Não, até aí nós cobramos aqui. Parece que foi 200, a primeira taxa foi 200. Mas os times continuavam pagando a arbitragem, porque todos os times pagam a arbitragem. E de repente no final do ano as pessoas nos cobraram aqui, né? Que esse dinheiro dos times botaram essa mensalidade, né? Não apareceu, né? E foi um ano de muita briga também, ano passado, na FUVESMA, né? Discussões jurídicas, eu digo assim, coisas
O futebol amador, os caras brigando por causa de atleta, mal escrito e coisa e tal, né? E a gente cobrou durante todo o ano aqui, né, Tessis? Nunca tivemos uma resposta, né? E que bom que agora, Sérgio, e não é por estar na tua presença, tu sabe do respeito que a gente tem por ti, pela tua figura, por ter trabalhado no órgão de segurança, como a Polícia Federal, né? E eu acho que precisa isso, é uma resposta para se ter credibilidade de novo, porque nós conversamos essa semana com o Dalvan aqui, é um campeonato fantástico, veterano, ele mobiliza um monte de pessoas, colabora com o bem-estar desses atletas, das pessoas que convivem, e de repente fica esse diz que me diz, que não se sabe, coisa. Não é jogar dúvida, é apenas esclarecer os fatos, né? Nós só não fizemos ainda a prestação de conta, na realidade, né, porque houve essa reclusão de todos nós, tem como se reunir, né? Não tem como nos reunirmos, mas está pronto lá, a hora que tiver a liberação, nós vamos mostrar o que aconteceu, no que foi gasto, no que ficou devendo, né? Enfim, o que a gente pôde apurar, nós fizemos. Buscar. Nós fizemos. Tem coisa ali que ninguém explica, né? Nem o presidente foi chamado, ele não explicou, o tesoureiro, que é o tesoureiro legal, disse que nunca pegou uma nota, então ficou muito difícil. É isso que eu te pergunto assim, porque se entrou, por exemplo, tinha 70 times, tá? Vamos fazer um cálculo, a R$300 de inscrição. Daí é 21 mil reais. Entrou 21 mil mais o problema é as saídas de dinheiro, não tem comprovante. A entrada não tem problema, o problema é as saídas que não tem comprovante. Né? E uma coisa assim, no primeiro Quantos comprovantes? No primeiro ano da FUVESMA foi feito tudo dentro dos conformes, como a gente diz, né? Os troféus foram pagos e estava tudo bem. No segundo ano já não teve mais controle de recebimento de mensalidade e até hoje, no terceiro ano, a gente não sabe quem pagou a mensalidade e quem não pagou. Entendeu? Não foi feito o registro. E tu não tem como tu avaliar isso, porque tinha gente que deixava dinheiro num lugar, para o pessoal da FUVESMA ir lá buscar, outros deixavam outros pagavam em campo de futebol e não era dado recibo, então tu não perdeu o controle e não tem como recuperar isso. O Cosô, quando esteve aqui, Sérgio, nos falou que, não sei até que ponto vocês agora decidiram alguma coisa, que já tinha um documento assinado pelo presidente que no primeiro dia que o prefeito reabrisse, autorizasse reuniões novamente, contaria dali 5 dias, estaria uma assembleia já convocada. Convocar a assembleia, exatamente. E a partir dali haveria a destituição da atual administração? Sim, porque não tem como essa atual diretoria continuar, porque tudo que diz o estatuto não foi cumprido, né? O presidente, nas atribuições deles, não cumpriu o item. Né? O tesoureiro, muito menos. Então vocês continuam com a mesma ideia? Sim. E a partir dali... Não é nem nosso isso. Sim. Está escrito lá no estatuto, né? O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal decidiu. Não é você, não é ele, é o Conselho Fiscal. E aí, a partir daí, vocês formariam uma comissão na qual tu estaria encabeçando essa comissão, Sérgio? Não, é assim, pelo estatuto será formado um colegiado. Sim. Que vai... Até o dia da eleição, que é em novembro, dia da eleição, que já está quase em cima, né? Em novembro, né? Em novembro a inscrição da chapa e na primeira segunda-feira de dezembro... em dezembro é a votação. Então, isso aí tudo está escrito no estatuto, né? Então, estamos só esperando isso. É que o pessoal falava em setembro, mas não tinha nada de setembro, é novembro para dezembro. Inclusive a diretoria também falava em setembro, mas não tem nada a ver. É em novembro e a eleição em dezembro. Então, daí, numa dessas reuniões, o pessoal... Eu estava participando e surgiu 2 nomes para ser presidente, que não eram o meu, né? E as pessoas que foram citadas, que eu posso dizer aqui, eram o Cid e o Kozorowski, não aceitaram ficar encabeçando a chapa pelos afazeres, né? Sim. E o Sérgio vai aceitar? E daí eles citaram meu nome e eu, no primeiro momento, não aceitei, mas depois eu pensei que eu acho que eu tenho condições de reorganizar a associação, né? Até porque os dois aceitaram ficar como vices. Então, eu tenho o Kozorowski, teria apoio dos dois, que é um cara advogado, que conhece a lei, que conhece o estatuto, que estudou, né? E o Cid, que tem uma experiência muito grande aí. Uma vivência grande. Uma vivência grande como jogador, como diretor, que presidiu em Membuí lá, acho que mais de 10 anos. E foi um ano que, uma época, o Membuí cresceu ali e congregou os outros times, né? E começou o veterano ali, né? Sim, exatamente. Começou no Membuí. E tu tem uma vontade, Sérgio, que eu digo assim, ó, o que eu senti na FUVESMA nos últimos anos era criar regulamentos muito complexos, não precisa. Exatamente, né? É isso aí. Uma das coisas que nós criticamos aqui o teste, assim, ó, a gente sabe que hoje todos os campos de futebol cobram a taxinha lá para o pessoal estacionar carro. Tudo bem, um direito que tem.
Se bem que na justiça hoje, se alguém cobrar um valor X, o teu carro está garantido. Sim, né? exatamente. Só que a FUVESA, no último, ela botou no regulamento dela. Ela acabou puxando para ela a responsabilidade, porque se alguém tiver com o carro batido, ele não vai cobrar do time, vai cobrar da FUVESA. Então, são coisas que são desnecessárias. É fazer um regulamento enxuto, né? E deixou brechas para discussões. Então, nisso tu leva vantagem, porque conhecer um pouco de lei, né? E o campeonato, ele praticamente ele não tem um custo muito alto, né, Uma Sérgio? coisa boa do nosso campeonato, Rogério, é que dentro do campo, né, A coisa anda. a coisa andou, ninguém tem reclamação. Claro, reclamação teve de arbitragem, até me convidaram aí para encabeçar um conselho de arbitragem, que depois eu consegui meio que organizar o pessoal da arbitragem, porque reclamação sempre tem. Todo mundo reclama. Não vê agora no último Grenal ainda a reclamação que deu, reclama do campo do diretor. presidente, né? O cara, o time perdeu, reclama. Se ganhar, não reclama. O campo. Então, ainda mais nós, veteranos, que tem uma coisa que e tu que está jogando ainda, o Tess que foi treinador, não sei se vocês repararam, nosso veterano, depois dos 55, meia hora, 40 minutos é um jogo muito legal. Depois começa a bateção de boca. Faltar a perna e o pessoal começa a bater boca. Primeiro é com os adversários, depois com os próprios colegas e depois com a arbitragem. Então isso aí não tem, vai ter sempre. Mas assim, o bom nosso é que de dentro do campo, dali das 4 linhas, o campeonato andou, beleza. Sim. Até porque não tem ingerência da FUVESA dentro dos jogos, né? Os jogadores, os diretores pagam a arbitragem, os times, né? Pagam a arbitragem e acabou. Então, os jogos saem normalmente. Claro. O que aconteceu conosco foi fora extra-campo. Me diz uma coisa, dentro da tua ideia de como dirigir, como comandar, tu tem uma ideia de colocar um coordenador em cada categoria, né? Foi isso aí que eu eu acho que o ano passado, antes de começar tudo isso. Eu já tinha comentado isso aí. Eu acho que comentei contigo também, né? Que assim, o bom seria que cada categoria 35, 40, 45, eu acho que é uma ideia excelente. Tivesse um coordenador e aquela categoria falasse com aquele coordenador. E ele fica muito mais fácil, claro. Exatamente. E tu ouvir 20 dos veteranos. Depois tu 5 horas da manhã, os caras estão tocando telefone para ti, meia-noite, os caras estão tocando. Exatamente. Aí o fulano tem que pegar o ônibus às 7 horas lá em Rosário, e 5 horas da manhã, o cara está te acordando saber se vai sair jogo ou não vai. Outra coisa, mas sempre teve no regulamento, eu me lembro disso aí, que era uma coisa normal. O jogo, se for cancelado até sábado, ao meio-dia, é pela FUVESA. Mas é que tem gente que viaja às 7 horas da manhã. Sim, mas aí não tem como... Não, mas aí tem que ter o jogo de cintura. Isso aí não adianta, tem que ter o jogo de cintura. Se até o meio-dia for cancelado, é cancelado pela FUVESA. Depois disso é dentro do campo. Sempre se sabia isso. Mas é que aí não dá tempo do cara viajar. Uma coisa que nós temos que cuidar muito tem que ter o jogo de cintura. Na hora de escrever os jogadores, né, tem essa responsabilidade do time, da associação, por exemplo. Não tem nada a ver se o cara vem ou não vem. Claro. Quem tem que ver é o time que mas joga. Acaba administrando. Sim, aí tem gente que pede para trocar ou rodar porque 5 não vão vir. Isso é outra coisa que eu sempre discuti com o Tess aqui. Às vezes nós temos feriados em Santa Maria que não são aproveitados porque os times... Bom, é o direito de cada time trazer 15, 20, 30 jogadores. Mas o campeonato vai de Santa Maria. Né? Se perde datas e se acumula depois no final do ano, não tem datas porque se perde isso porque isso é uma situação que não vai se controlar nunca. Isso aí é o seguinte, agora com essa ideia aí de ter um coordenador, aí o coordenador tem 10 equipes para cuidar, não tem 70 para cuidar. Exatamente. Acho que essa tua ideia é sensacional, porque ele vai ter 10 para incomodar ele. Não é 70 para incomodar ele vai se virar com os 10 dele. E uma coisa que nós temos, que eu estou vendo também, que sempre foi a minha ideia, é de falar mais com os donos dos estádios, né, dos campos de futebol. Porque o dono é que sabe se vai dar para jogar ali ou não. Porque sabe se jogar num sábado no campo barrado, no outro não tem jogo, com certeza. É o Imembuí, por exemplo. Se jogar no Imembuí com chuva, 2 jogos ali, no outro fim de semana vai ser impossível jogar lá. E assim são vários campos que tem aí. E eu sei também que o pessoal, claro, os veteranos ficam agora aí, o pessoal até jogo clandestino fez, né? Sim. Porque a fome é tanta de jogar, mas é melhor ficar um fim de semana... Bateu a guarda municipal, lá recolheu tudo. Levar a bola, levar a camiseta. Não, mas olha, cara, teve um jogo aí que o pessoal começou a fazer a festa de manhã. Né? Churrasco na beira do campo. Claro que daí não tem como. Sérgio, então quer dizer que o pessoal pode ficar tranquilo que no momento que houver essa reabertura de possibilidade de reunião, já começa a FUVESA a se mexer, não está parada a situação. Não, né? assim, até porque foi fundado ali o grupo dos diretores, né? No WhatsApp, são todos diretores de equipes, são os diretores, não os presidentes. Sim. Então todo mundo fala, no começo ficou meio bagunçado ali, o pessoal meio
até um pouco agressivo, alguns, né? Sim. Depois que eles começaram a entender como é que estava funcionando, o que estava sendo feito, a coisa mudou. Hoje o enfoque é outro. Inclusive o pessoal está se desafiando ali, o Heron, o D'Artagnan, o Júlio lá do Kenji, o Maurinho do Chabong, eles começaram uma brincadeira muito legal, e desafio, e um pegando no pé do outro, e isso aí que tem que ser o nosso veterano, Claro. né, Tessa? Porque não tem que ter aquela rivalidade de o cara entrar já armado com 2 pedras na mão para jogar contra o outro. Então, assim, ó, tu, que quando eu cheguei aqui, tu estava jogando ainda, né, Tessa? O Rogério, que joga, olha, a gente joga contra, mas eu não sou inimigo dele, eu sou adversário. O cara tem que ter isso na cabeça. Mas eu acho que dentro de campo sempre houve um respeito, né? É que de repente alguns interesses de fora começaram a entrar dentro de campo. Tem alguns que extrapolam. Não, isso aí tem em qualquer. Então, e isso aí cabe ao diretor coibir. O diretor que não tem que levar para começa da beira do campo que começa Sim, toda a exatamente. confusão. Tu tem que controlar os teus jogadores, né? Olha o que aconteceu na Copa de Ar, uma coisa incrível. O time já tinha ganhado o primeiro jogo, jogava pelo empate lá em São Pedro. E acabou perdendo, sendo desclassificado, porque um jogador agrediu 40 quase do segundo tempo. Uma coisa que não tem uma agressão. Assim, Não, isso aí não é admissível. Então acabou o time que era praticamente chance de ser campeão, fez uma seleção aí, perdeu por uma bobagem do jogador. Mas porque o diretor que tem que qualificar na hora de assinar, tem que qualificar os seus jogadores. Mas isso eu sempre tenho dito que acontece, que nesse ponto, na disciplina, tem que ser rígido. Se alguém bagunçou, infelizmente todos vão ser punidos, porque aí os próprios colegas ajudam a amenizar isso, né? Infelizmente, às vezes paga o inocente pelo culpado. Uma coisa que nós temos que trazer para mais perto da associação são essas categorias de 35 e 40, né? Porque eles são o nosso futuro. Né? Daqui a pouco a gente não vai estar mais lá. Isso e eles vão ter que começar, porque nós conhecemos nessa idade. É que nem tu não dá bola para o junior e para o juvenil, né? Exatamente. E aqui em Santa Maria nós pagamos esse preço. Exatamente. Aí o amador está se terminando por causa disso. Porque não tem mais gente para jogar quase o amador. Sim. Continua jogando todos os meses sempre. Os veteranos. Não foi formado nada. Sim. Entendeu? E aí o veterano, a categoria de base do veterano é 35 e 40. E o pessoal quer acabar com isso aí. Tem gente que quer acabar. Isso aí é uma ideia que não tem como. Porque aquilo ali que vai nos alimentar daqui mais uns anos. Vão ter veterano por causa deles, né? Eles vão chegar na nossa idade. Né? Exatamente. Então isso aí acho que já tranquiliza bastante o pessoal, né? Que tem nos perguntado e me ligado e perguntado sobre isso, como é que está o andamento, que o pessoal não tem muito acesso a essas na realidade, os diretores que estão ali naquele grupo deviam difundir para os seus atletas, né? Aí eu te faço uma outra colocação, nós estamos encerrando, nosso espaço está indo embora, mas eu faço uma outra colocação aqui, que eu disse há pouco para o Dalvan aqui. Cara, vamos fazer uma aproximação mais entre os jogos de divulgação e o veterano, cara. A TV, por exemplo, o nosso diretor está pensando em desistir de transmitir os jogos, entendeu? Porque o pessoal não mostra interesse, não dá muita bola. Tu vai num campo de futebol, não tem nem estrutura para transmitir um jogo, o pessoal não se preocupa, sabe que tem um local para te botar uma câmera, para te proteger, para te transmitir. O pessoal não ajuda nos apoios. Então a gente tinha um programa de veterano que parou também, que nós tínhamos aqui também, em todo um espaço que não é aproveitado. E aí eu dizia até aqui, num programa que teve o Dalvan, o cara bota o ovo e não canta, e depois se queixa que não tem retorno das empresas. Sim. Mas se não tem retorno de divulgação, acho que é uma coisa assim que fazer. Uma vez, tu te lembra, logo que começou esse espaço aqui na TV, nós fizemos uma reunião lá no Gauchão, você estava naquela reunião, teve uma pizza lá, coisa e tal, fizemos uma pizza, a TV fez uma reunião com os clubes, e a coisa começou a funcionar e começaram as transmissões. Sim. Mas depois o pessoal pensa que começou a esquecer, e aí hoje quem é que divulga? Talvez vocês ali na Medianeira, sim. Né? Eu não sei, o Matheus dá algum espacinho também, mas as pessoas tinham que aproveitar a mídia, o espaço da mídia, e divulgar esse baita campeonato que tem aqui, que nós temos que acabar o que eu falei aqui no começo, que a gente, para conversar mais com os proprietários de campos, né? Exatamente para isso, né? Para melhorar um pouquinho, né? As condições logísticas ali dos jogos, né? Tem campo aí que cobra estacionamento, mas tu não tem nenhum banheiro para ti. Então, claro, cara, não vai sair fazendo um vestiário, né? Mas que pelo menos tenha algum lugar, inclusive para vocês transmitirem os jogos, né? E a gente tem que sentar e conversar como que vão fazer isso, buscar patrocínio. A hora que tiver credibilidade, é impossível que a gente não vai conseguir patrocínio, porque no nosso veterano
a maioria dos jogadores, né, tem emprego, bons empregos, e tem vários empresários jogando futebol veterano. Não, e nós falamos com o Dalvan aqui, sério, sobre isso. O movimento da economia, porque Sim. são uniformes comprados aqui nas lojas, são chuteiras, todos tem bares, tem né, copas, movimenta o mercado, movimenta a açougue, porque o pessoal sempre faz um churrasco depois do jogo. Né? Então, uma parcela boa da nossa economia é movimentada, que dá parada agora. Com certeza. Está sendo movimentada no sábado. Inclusive o pessoal que vai ali guardar o carro, que vai ali assar uma carne, que ganha um troquinho do pessoal, né? Então isso aí tudo parou. Mas isso aí tudo tem que ser avaliado e aproveitado para o nosso lado. Mas vai estar em boas mãos, nas tuas mãos, temos certeza. Sérgio, obrigado pela tua vinda aqui. Sei que tu adiaste uma viagem para poder participar com a gente aqui. O Sérgio nem viaja muito. E fica aí o nosso espaço aberto, tá? Para a Fuvesma. Eu que agradeço. Precisar aí para a gente utilizar. Agora cercado por 2 craques aqui, né? É um prazer estar aqui com você. Né? Valeu, Sérgio. Ele falou por ele. Obrigado. Serginho, abraço. Estamos indo embora. Um grande abraço. Até o próximo programa de Zona Esportiva. Abraço, tchau.